Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. Gostaria de convidá-los a ficar em pé, reverentemente, vamos ler a palavra de Deus. Deus disse uma vez ao profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus vai falar agora pela sua palavra. Versículo 20 em diante diz assim: enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício ou da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, ou será morto o ungido, e nada lhe subsistirá. Outra versão diz: e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, que no caso aqui é o anticristo. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Pai, mais uma vez, diante de Ti, nós estamos com esta escritura profética. Queremos pedir agora, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo. Instrui-nos, ó Espírito de Deus, na Tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver e ouvir e compreender a Tua palavra. Ó Senhor, neste momento, abençoamos os que estarão nos ouvindo por essas fitas também. Sê propício ao Teu povo, Pai. Assume completa a liderança deste culto, Senhor, através da ministração da Tua palavra. Toca, Senhor, naqueles que ainda não são Teus, através da Tua palavra. E lava, Senhor, aqueles que já são Teus. Purifica-os, ó Senhor, e prepara-os para o arrebatamento dos santos. A nossa oração é Maranata, vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, amados. A revelação que o anjo Gabriel trouxe a Daniel, ela vem dividida em 3 partes. Essas 70 semanas, como são dias proféticos, e aqui eu já expliquei, nós vamos tomar cada dia por 1 ano, todo o período, então, das 70 semanas, porque cada semana tem 7 dias, por isso multiplicamos por 7, nós temos 490 anos. O anjo divide em 3 partes. A primeira parte, ele diz 7 semanas, que correspondem a 49 anos, para restaurar e reedificar Jerusalém. O anjo divide a segunda parte, ele coloca como 62 semanas, ou sejam 434 anos, que somadas as 7 primeiras, nós temos 69 semanas, e nesse tempo ocorreria a reedificação em tempos angustiosos, e no final dessas 69 semanas deveria ocorrer uma coisa estupenda: seria morto ou seria cortado um ungido, que é Jesus Cristo. Jesus então morreu exatamente. Cumpriram-se as 69 semanas, e o anjo divide ainda este período profético em mais 1 semana de anos. 1 semana que corresponderia a 7 anos, seriam os 7 anos da tribulação que virá. E o anjo divide este período em 2 partes de 3 anos e meio. Nesse contexto profético, nós vamos tratar hoje da última semana, e esta profecia se refere ao povo de Israel, à cidade de Jerusalém, e nós sabemos que Israel é o relógio de Deus, que marca o tempo de Deus para a concretização dos seus propósitos na face da terra. Pode apagar, irmão, obrigado. Nos diz que depois de 62 semanas seria cortado, ou seria morto o ungido, e nada lhe subsistiria. Uma outra versão diz: e já não estará.
Ou seja, Jesus foi morto e depois de 40 dias ele subiu aos céus. E em relação ao povo judeu, nada que se refere profeticamente a este povo aconteceu a partir dali. Deus disse que ele seria morto, e nós vimos que ele foi morto, que ele foi cortado da terra dos viventes. E a palavra de Deus nos diz aqui que Deus abriu um parêntese, Deus fez parar a história profética dos judeus, quando eles rejeitaram o Messias de Israel. Por isso, quando Jesus viu Jerusalém do Monte das Oliveiras, ele chorou e disse: se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas isso está encoberto agora aos teus olhos. Porque dias virão que te cercarão de todos os lados, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Jesus estava profetizando a destruição de Jerusalém, que o próprio anjo Gabriel tinha dito aqui nesse capítulo 9, que iria acontecer a destruição da cidade e do templo. E Jesus diz que apertariam aqueles que estivessem dentro, porque não conhecestes o dia da tua visitação. A história poderia ser outra, conforme nós já falamos. Neste momento em que os judeus rejeitaram o Messias que Deus havia enviado, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, isto é, os judeus, mas os seus não os receberam, João capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Aqueles que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, foram gerados de novo pelo Espírito Santo. Estes é que são filhos de Deus. Jesus veio para os judeus, ele disse uma vez: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas Israel rejeitou, e Deus neste momento fez parar a história profética dos judeus, e criou um parêntese aí, e este parêntese está durando quase 2000 anos. Neste parêntese foi revelado então o período da graça, que é a formação da igreja. Este parêntese, irmãos, está durando quase 2000 anos. Nesse parêntese, Deus revelou alguma coisa que ele não havia revelado no Velho Testamento. Era um mistério que estava oculto com Deus, e ele vai revelar, porque os judeus rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias, e Deus faz surgir aqui uma coisa espantosa, algo novo, que é a igreja, que é fruto da graça. É o período da graça. Esse parênteses que está durando hoje quase 2000 anos é o período da graça. Se um judeu quiser ser salvo, ele tem que receber Jesus como Salvador e recebê-lo pela graça, não pelas obras da lei, não pelo cumprimento da lei, mas pela graça. É por isso que Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Este período é o período da graça. E o período da graça nada mais é do que a formação da igreja, que era um mistério que estava oculto no coração de Deus. Ninguém sabia. O Velho Testamento nada fala da igreja, a não ser por figuras muito distantes, que hoje nós podemos identificar no Velho Testamento, mas diretamente você não vai ver nenhuma menção à igreja, que era um mistério que esteve oculto. Então Deus fez parar ali, mediante a rejeição e a crucificação de Jesus, Deus fez parar ali a história profética, inclusive esta profecia, mas ficou uma semana para trás para ser tratado com os judeus. Porque Deus disse através do anjo Gabriel que nas 70 semanas que estavam decretadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, que é Jerusalém, deveriam ocorrer essas 6 coisas, ou seja, fazer cessar a transgressão, versículo 24, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, isto é, esta visão e esta profecia, e para ungir o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Tudo isso tem que ocorrer dentro das 70 semanas, ou os 490 anos proféticos. Deus fez parar ali a história e começou a revelar um mistério que esteve oculto, que é a igreja. A igreja é fruto exclusivo da graça. Mas este período da graça vai terminar. Mas enquanto ele não terminar, nós estamos dentro deste período da graça. Pela graça sois salvos. Este mistério, eu quero que os irmãos examinem comigo, deixando o seu dedo marcando ali, vamos em alguns textos. Por exemplo, Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 11. Ali o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo foi aquele que teve as revelações de Deus sobre a igreja, o mistério. Paulo foi usado por Deus
No capítulo 3 de Efésios, da carta aos Efésios, nós lemos do versículo 1 até o 11 esse texto. Preste atenção naquilo que o apóstolo está falando pelo Espírito Santo. Diz assim: por esta razão, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios são os que não são judeus, os estrangeiros. Toda vez que eu achar essa palavra gentio, quer dizer estrangeiro, aquele que não é judeu. Versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, isto é, no Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme, isto é, a muitas formas da sabedoria de Deus, seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mistério esteve sempre oculto, e com a rejeição abriu-se este período em que é revelado o mistério que esteve sempre no coração de Deus, que é a formação da igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo, a noiva, a esposa. Ela é chamada de noiva, esposa, e também de corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Misticamente falando, a cabeça está no céu, mas o corpo está na terra. Mas um dia haverá a reunião do corpo com a cabeça, e Jesus estará completo, misticamente falando, a união do corpo com a cabeça para reinar para todos sempre. Nós vemos também outra revelação, um pouco adiante, em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27, capítulo 1, um pouquinho mais adiante, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 até 27, nós lemos aqui Paulo novamente pelo Espírito Santo, falando sobre este mistério, que é a igreja. Agora me regozijo, diz o versículo 24, no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Este é o mistério, este é o período da graça, que está durando quase 2000 anos. Este mistério não se encontra no Velho Testamento, é algo novo, que Deus só revelou mediante a rejeição de Jesus Cristo e a criação da igreja. Jesus sabia que ele seria rejeitado e morto, por isso ele deu provimentos desde já para o início da igreja, quando ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele dia memorável do Pentecostes, começou a igreja, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles quase 120, e os encheu de poder, e a partir dali começou a igreja. A primeira pregação do apóstolo Pedro com os demais apóstolos renderam 3.000 almas que foram agregadas à igreja, e a partir dali então começou este mistério que perdura até hoje, mas os dias estão findando. Jesus disse que quando os sinais ocorressem, nós vamos ver um pouco mais para frente, esses sinais já mencionamos na primeira ministração, o principal desses sinais, que é a volta dos judeus para a Palestina e a instituição, a criação do moderno Estado de Israel. Nós vamos ver que estes sinais estão ocorrendo diante dos nossos olhos.
E Jesus diz que quando virdes estas coisas, sabeis que eu estou às portas, eu estou retornando. Portanto, o período da graça, da formação da igreja, está terminando. Existe um outro texto, lá no último capítulo de Romanos, que nos fala também deste mistério. Abra sua Bíblia, no capítulo 16 de Romanos, os últimos versículos, versículo 25 a 27, nós lemos a respeito deste mistério. Novamente, Paulo sendo usado pelo Espírito de Deus para nos revelar este mistério, que é a igreja, do qual nós fazemos uma unidade, corpo e cabeça com Jesus Cristo. Romanos 16, 25 em diante diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém? Você pode fazer parte deste mistério. Você já faz parte deste mistério. Irmãos, é uma coisa tremenda. Deus providenciando para Jesus um corpo, Deus providenciando para Jesus uma esposa, que é a igreja. Igreja esta que, segundo Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26, ele está lavando pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, mas uma igreja santa e irrepreensível. Esta igreja, formada por santos de todas as épocas, por pessoas que fizeram aliança com Jesus Cristo, através do novo nascimento, recebendo o seu sacrifício vicário ali na cruz, substituto ali na cruz, e nascendo de novo, fazendo uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Estes formam a igreja, que é o mistério que Deus fez parar a história profética dos judeus e abriu e revelou este mistério. Mas o tempo está terminando. O tempo está terminando. Hoje, qualquer pessoa que quiser ser salva, seja ele judeu ou gentio, ele precisa vir a Jesus, reconhecer que é pecador, que foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz, receber aquele sangue derramado como preço da sua redenção e abrir o seu coração e dizer: Senhor, vem morar em mim, faz morada em mim, salva-me, seja o meu Senhor e o meu Salvador. E então esta pessoa nascerá de novo, que é uma operação do Espírito Santo no espírito humano, trazendo a vivificação, a vida de Deus ao nosso espírito. Amados, esse período está terminando. Haverá um período quando chegará um tempo em que a igreja estará completa e Jesus vai levar a igreja. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Aí não haverá mais salvação pela graça. Hoje a salvação é pela graça. O mais desgraçado, isto é, a pessoa mais sem a graça de Deus, o mais desgraçado pecador pode ser salvo hoje, né, mediante a ação vicária e substituta de Jesus. Mas esse período vai terminar. Se você quiser ver comigo, o próprio Jesus fala disso em Lucas capítulo 13. Jesus, quando fala aqui em Lucas capítulo 13, deste assunto, nós vemos aqui, a partir do versículo 22, Jesus falando sobre a porta estreita. E a Bíblia fala, Jesus fala de duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Uma porta larga que tem atrás desta porta um caminho espaçoso, mas que conduz à perdição. E Jesus fala de uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. E o próprio Jesus é esta porta estreita. Ele diz: eu sou a porta, no Evangelho de João. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Mas Jesus fala dessa porta estreita aqui e ele fala alguma coisa que nos interessa aqui. Versículo 22 diz: assim percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: porfiai, isto é, lutai, por entrar pela porta estreita. Jesus é esta porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante esta afirmação de Jesus. Jesus disse que muita gente vai querer entrar por esta porta, ou seja, vai querer recebê-lo como Salvador e Senhor, mas não poderão. Não é que não quererão, quererão sim,
mas não poderão. Quando? O versículo seguinte responde quando? Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele vos responder, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Quando isso ocorrerá? Após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, irmãos, através dessas fitas, através de testemunhos, através do estudo da escatologia, das profecias, muitas pessoas vão correr para dentro da igreja, querendo ser salvos, mas não poderão. Haverá salvação durante o período da grande tribulação, mas o critério já não é mais a graça, agora é misericórdia. Deus diz, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Ele diz isto a Moisés no capítulo 32 de Êxodo, e o Espírito Santo faz este uso no capítulo 9, ou no capítulo 10 de Romanos, quando Paulo fala ali do endurecimento de Israel, que não aceitaram o Messias. Então Deus vai salvar já pelo critério de misericórdia. Você que tem ouvido a palavra e tem deixado para trás, de repente houve o arrebatamento. Deus vai ser misericordioso ou não com você. Isto depende de Deus, não do seu querer. Você vai querer, mas Deus pode não querer, mas te colocar no reino. Hoje não. Hoje, se você quiser, Deus assume um compromisso na sua palavra, que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Hoje e para todo sempre. Mas vai chegar um tempo em que a graça vai terminar, o período da graça vai terminar, e aí não haverá mais salvação pela graça. A igreja estará completa. O fruto da graça, que é a igreja, a formação deste corpo de Cristo, irá subir, irá ser arrebatado, e Deus não salvará mais ninguém pela graça, vai salvar somente por misericórdia. Ele vai ter misericórdia daquelas pessoas, eu creio eu, que buscaram nos lugares errados, em situações erradas, pensando que estavam buscando a Deus e agradando a Deus, mas estavam nos lugares errados. Deus vai ser misericordioso com este. Mas aquele que ficou aí, esfregando o banco da igreja, esquentando o banco, etc., ouvindo a palavra, e com o coração endurecido e nunca quis nada, este vai querer. Eu não sei se Deus vai querer também. Deus pode não querer. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo da salvação é hoje, porque o tempo de Deus é hoje. É pela graça que nós somos salvos. Nós somos o fruto da graça. Mas a graça vai terminar. E diz aqui esse texto, né? Voltando então, depois que esse mistério está sendo revelado, esse mistério que é a igreja, ele vai... um dia vai parar, vai cessar o período da graça, e Deus vai voltar a tratar com os judeus, aquela semana de anos proféticos, aquela última semana que ficou para trás. Deus já está fazendo preparativos para isso, Ele já reuniu, já criou o moderno Estado de Israel, já vem reunindo os judeus ali, os judeus do mundo inteiro têm voltado para Israel, é um dos países onde a imigração mais cresce no mundo, porque os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro e serão agregados em Israel, porque Deus vai tratar com eles uma última semana. Por isso Deus tem preservado este povo desde o ano 70 até 1948, são 1878 anos espalhados pela terra, sem território, sem pátria, sem governo, sem bandeira, sem nada, a não ser a palavra de Deus unindo a fé e a religião unindo o povo de Israel. Eles foram preservados porque Deus tem uma semana de anos proféticos, 7 anos para tratar com eles. A Bíblia diz aqui, no versículo 26, a segunda parte, diz, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade aqui é a cidade de Jerusalém, e o santuário, isto é, o templo, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Irmãos, nós sabemos, pela história, que o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo foi o povo romano. Roma sitiou Jerusalém, eu já tenho falado disto,
Roma, através do general Tito, sitiou no ano 70, na Páscoa dos judeus do ano 70, Jerusalém estava fervilhando de judeus que tinham vindo do mundo inteiro. Cerca de 1.200.000 pessoas estavam em Jerusalém. Tito veio com as suas legiões, cercou, estaqueou Jerusalém e sitiou durante 145 dias. 145 ou 147 dias, uma coisa assim. E ali Jerusalém ficou rigorosamente fechado. Durante este sítio, esse cerco, as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que beber, a situação ficou gravíssima, morreram neste cerco 1.100.000 pessoas. O historiador Flávio Joséfos, que acompanhou as legiões de Roma e vivenciou toda essa desgraça, ele relata isso no seu livro A Guerra dos Judeus. 1.100.000 judeus morreram nesta ocasião. Joséfos diz que quando os soldados romanos entraram em Jerusalém e começaram a matar os últimos, porque já tinham morrido 600.000 pessoas, 600.000 pessoas tinham sido mortas e lançado seus corpos para fora da cidade. Você imagina ficar aquele mau cheiro em sepultos ali em torno da cidade, gente morrendo de fome, de doenças, de pragas e tudo mais. E de repente, então, os soldados invadem Jerusalém e começam a matar os restantes. E o sangue escorria pelas canaletas das ruas de Jerusalém. Joséfos relata esses fatos. Sobraram apenas 98.000 pessoas vivas. 1.100.000 foram mortos. Esses 98 foram levados para Roma, onde Tito mandou construir o Coliseu e depois o Arco do Triunfo, do seu nome, que tem lá junto ao Coliseu, que foram construídos pelos escravos judeus e depois espalhados pelo mundo inteiro, onde eles viveram até 1948, em 14 de maio, quando foi fundado o moderno Estado de Israel. Então, o povo, veja bem, há dois príncipes citados nessa profecia. O primeiro príncipe é o Messias, no versículo 26. Diz que o Messias seria morto. Nós sabemos que o Messias, né, o versículo 25, diz que o ungido, o príncipe é o ungido, e nós sabemos que este ungido é Jesus Cristo. Jesus disse certa vez, quando ele leu no livro de Isaías, no capítulo 61, aquela profecia, quando ele abriu o livro na sinagoga, ele leu aquele texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. E depois dele sentar, o povo todo olhava para ele e Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia aos vossos olhos. Jesus é o ungido. A palavra ungido no hebraico significa o Messias. É a mesma palavra que no grego significa o Cristo. Jesus é o ungido, o Cristo no grego, o ungido no hebraico, portanto ele é o Messias. Este foi morto, conforme nós vemos aí no versículo 25 e versículos 26. Mas existe um outro príncipe mencionado aqui, o povo do príncipe que há de vir. Esse segundo príncipe, amados, é o anticristo. E é interessante que o anjo diz que a cidade de Jerusalém e o santuário seria destruído pelo povo deste príncipe. Não é pelo príncipe. O príncipe não iria destruir nem a cidade nem o santuário, mas o povo desse príncipe destruiria a cidade e o santuário. Isto se deu no ano 70 da nossa era. Quando então se cumpriu aquela profecia, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ali em Lucas 21, e ele disse que, mais ou menos assim, Jesus disse: porque dias virão sobre ti em que te apertarão de todos os lados, tu e os teus filhos que dentro de ti estivessem, e não deixarão pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70. Portanto, quem destruiu Jerusalém e o templo foi o povo romano. O príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele vem de Roma também, ou seja, ele vem do antigo império romano restaurado, redivivo. E nós sabemos hoje que a unificação da Europa, através desses atuais 15 países, que no final, no nosso entender, serão 10, né, vão ficar 10 no final, na conta geral, e esses países da unificação da Europa, através do mercado comum europeu, todos eles estão dentro do antigo Império Romano, faziam parte do antigo Império Romano. É deste meio que vem o pequeno chifre, que é o anticristo, e que vem este príncipe que há de vir, que é o anticristo. E esse príncipe que há de vir, diz a Bíblia, que ele fará com os judeus uma firme aliança, diz o versículo 27. E ele, isto é, o príncipe que há de vir, fará um pacto firme, um tratado, uma aliança firme com muitos judeus,
por uma semana. Sabemos que se trata de uma semana de dias proféticos, por 7 anos. Ele fará este pacto firme, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Isto é, ele vai quebrar este tratado na metade da semana. Eu disse domingo passado que hoje eu daria uma chave para você identificar o anticristo. A chave é esta. Preste bem atenção nisso que vou lhe dizer, inclusive você que vai estar aí para trás, né? Você que vai me ouvir estas fitas também, eu não sei quantos vão ficar. Aí vai depender de você, se você quer ficar ou não para passar pela grande tribulação. Tem muita gente que é igual Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Não prefere crer para depois ver, não. Prefere ver primeiro para depois crer. Então, se você é desses que prefere ver para depois crer e que vai ficar para trás, então preste atenção. Mas todos nós estaremos aqui ainda quando esta chave acontecer, que eu vou dar agora. Qual é a chave? Preste atenção. O homem que estiver à testa, à frente dessa confederação de 10 países na Europa, ali na Comunidade Comum Europeia, ou no tratado, no Mercado Comum Europeu, o homem que estiver liderando este grupo de nações e fizer um tratado de paz com Israel, nesse tratado ele inclusive vai autorizar a criação, ou melhor, a reconstrução do Templo de Jerusalém, o terceiro templo. 2 já tiveram, né, o de Salomão e o dos exilados de Judá, do cativeiro. Agora vem o terceiro. Ali no Monte Moriá, onde hoje estão situadas aquelas 2 mesquitas, Al-Aqsa e o Domo da Rocha, quando este homem fizer um tratado de paz com Israel e autorizar estas coisas, saiba que este homem é o anticristo. Aí está a chave. O homem que fizer o tratado de paz com Israel para durar 7 anos, de paz e proteção de Israel, este homem é o anticristo. Não tenham dúvida disso. Seu nome vai dar o número 666. Nós não sabemos quem ele é, mas nós vamos ver mais para frente, quando falarmos do anticristo, que segundo alguns, ele já está na terra, pronto, preparado para assumir o seu papel na história. E ele então vai fazer um tratado de paz. É isto que o anjo Gabriel revelou a Daniel. E ele, o príncipe que há de vir, fará uma firme aliança com muitos judeus. É interessante que ele vai fazer esse tratado com a liderança e muitos judeus vão acolher esse tratado. Irmãos, os judeus, a coisa que o judeu mais quer no dia de hoje é paz. Ele está cansado de fazer guerra. Ele quer paz. Tanto que ele está trocando agora terra por paz. O problema está em Jerusalém, porque os palestinos querem todas as terras que eles puderem conseguir, mas querem Jerusalém como a capital do Estado palestino. O judeu já anexou Jerusalém, conquistou em 67, anexou por lei e declarou Jerusalém a capital eterna do Estado de Israel. O Papa também quer internacionalizar Jerusalém como o berço de 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos querem Jerusalém, os muçulmanos também querem Jerusalém, todo mundo quer Jerusalém, e Jerusalém começa a se tornar uma pedra pesada para todas as nações. Esse tratado de paz está sendo desenvolvido aí entre judeus e palestinos com o aval dos Estados Unidos. Esse tratado de paz só está fazendo uma coisa, ressaltando esta profecia de que Jerusalém se torna cada dia mais uma pedra pesada para todas as nações, porque eles não se acertam em relação a Jerusalém, nunca vão se acertar. Quem vai resolver esse problema de paz ali é o anticristo, porque Jesus disse em João capítulo 5, versículo 43, Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, a estes recebereis. Todos os teólogos afirmam unanimemente que Jesus estava se referindo ali à vinda do anticristo. Jesus veio em nome do Pai e eles disseram não. Crucifica-o. O anticristo vai vir no seu próprio nome e eles vão acolher o anticristo como Messias, porque ele é um homem poderosíssimo e ele vai dar proteção a Israel, ele vai assinar esse tratado de proteção e de paz, vai autorizar a volta dos cultos mosaicos mediante a reconstrução do templo e voltar aqueles sacrifícios de animais ali, conforme é o costume lá da lei de Moisés. E os judeus vão ficar maravilhados com o poder, o carisma, e ele vai trazer inclusive a paz entre judeus e árabes. Porque o mundo pode girar em todos os cantos, mas o centro está ali. Você pode notar, vai uma guerra para lá, uma guerra para cá, mas termina a guerra para lá, mas ali no Oriente Médio continua. Por quê? Porque não há paz e porque rejeitaram o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E vão aceitar o Messias, então, que é o anticristo,
como sendo aquele que vai promover a paz. E ele fará uma firme aliança com muitos judeus por uma semana, por 7 anos. Mas o que ele vai fazer? Na metade da semana. Eu quero que você considere aqui, você que está me vendo, né? Vamos considerar esta parte aqui do púlpito como se fosse 7 anos. O dia que esse homem fizer um tratado de paz, começam os 7 anos, né? Começa então, a chave você já tem. Este homem é o anticristo, mas eu quero te dizer mais uma coisa. Começam os 7 anos finais na história do governo do homem na face da terra. Jesus virá no final desses 7 anos com a igreja em poder e grande glória, conforme está descrito no Apocalipse capítulo 19. Ele vai vir para tomar posse de toda a terra e estabelecer aqui o reino milenial. Nós vamos falar sobre o milênio mais para frente. E nesta ocasião se travará, no final desses 7 anos, a batalha, a maior batalha de todas as batalhas, a maior guerra de todas as guerras, que a Bíblia chama de Batalha do Armagedom. Os 7 anos terminam com a Batalha do Armagedom e a implantação do reino milenial. 1000 anos Jesus governará sobre a terra a partir da cidade de Jerusalém. Portanto, serão os 7 últimos anos. Você que vai estar aqui, a igreja que estará aqui, nós vamos ver. Tem muitos que ensinam que a igreja será tirada antes desse tratado. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. Jesus falou diferente. E eu vou mostrar depois a você aquilo que Jesus fala e aquilo que a Bíblia diz a respeito da grande tribulação, e você vai ver que a grande tribulação começa exatamente na metade desta última semana. Jesus fala a respeito deste assunto. E ela começa na metade, são os 3 últimos anos finais, é que vai ocorrer a grande tribulação, um período singular na história da humanidade, como nunca houve, nunca jamais haverá, desde que há homens sobre a face da terra, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja estará aqui no início, verá este homem fazer esse tratado, o identificará. A igreja que conhece naturalmente profecia, a palavra profeta de Deus, porque a maioria das igrejas hoje não conhece, não se prega sobre este assunto, não se ensina sobre este assunto, e o resultado é que muita gente vai receber este homem como se fosse o Cristo. Os próprios judeus farão isto. E o povo vai dizer, mas quem conhece mais a Bíblia do que judeus? Os judeus estão esperando o Messias, é esse mesmo, é uma maravilha este homem. A Bíblia diz, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, capítulo 13 de Apocalipse. A terra vai se maravilhar pelos sinais e prodígios. A Bíblia diz que ele fará sinais e prodígios que enganarão até os escolhidos. Por isso, os escolhidos tomem cuidado. São sinais e prodígios que ele operará para descer fogo na terra, para consumir aqueles que não creem nele. Este homem será um homem poderosíssimo na face da terra, porque sobre ele está Satanás. Satanás lhe dará o seu poder, o seu trono e grande autoridade, conforme Apocalipse 13 nos fala. Amados, é uma coisa tremenda. Nós estamos nos aproximando. Hoje você poderia perguntar, pastor, profeticamente, onde é que nós estamos? Eu quero dizer que nós estamos próximos desses 7 anos. Estamos por aqui assim. Né? As dores de parto já começaram. Não sei se você percebe como o mundo parece que piora cada vez mais. A crise em todos os sentidos. Crise moral, crise espiritual, crise financeira, crise... e todo tipo de crise. E nós estamos caminhando assim como que ribanceira abaixo. Por quê? Porque este mundo vai virar uma situação muito difícil para que toda a terra venha a receber o anticristo como a solução que Satanás vai trazer para todos. Por isso, este homem virá com poder, uma manifestação tremenda, conforme nos diz Apocalipse, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E ele então vai se manifestar, ele vai fazer esta firme aliança para durar 7 anos, esse tratado. Mas a Bíblia diz, no versículo 27, que nós estamos examinando, que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Por isso o anjo divide esses 7 anos finais em 2 partes. A primeira parte dura 3 anos e meio. O anticristo faz o tratado, ele estará governando. Domingo que vem eu vou começar a ministrar em Ezequiel 38 e 39, se você pode ler já na sua casa, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, sobre Gog e Magog. E você vai ver nessa ministração, no final dessa ministração, por que é que o anticristo fará, por que é que ele estará governando, o que vai acontecer ali, em Gog e Magog, 38 e 39 de Ezequiel.
E você vai ver que ele então estará governando o mundo. Ele estará como uma pessoa mais proeminente na face da terra. E o único poder realmente que manda na terra vai ser o anticristo quando ele fará esse tratado de paz com Israel. Mas esse tratado de paz vai durar até a metade desse período. Ele vai quebrar esse período. Você quer ver o que é a quebra? O anjo disse aqui no versículo 27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Vira uma página para frente, capítulo 11, versículo 31. Nós temos o anjo revelando o que vem a ser esta abominação. Diz o versículo 31. E estarão ao lado dele, esse ele aqui é o anticristo, forças que profanarão o santuário, ou seja, lá o templo em Jerusalém que já estará reconstruído, e os sacrifícios estarão em andamento, sacrifícios mosaicos. E profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, a abominação que desola. Nós já vamos ver o que é essa abominação. Vamos ver uma outra revelação do anjo no capítulo 12, quando ele diz assim, versículo 11, e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias, 3 anos e 7 meses. Preste atenção, quando é que isso vai acontecer? Isto vai acontecer quando o anticristo entrar no santuário, colocar ali o seu trono no Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, onde só poderia estar presente a Arca da Aliança, que é um símbolo da presença de Deus com o povo. Ele vai sentar-se ali no seu trono e exigir ser adorado como Deus. Aí estará então a abominação desoladora no lugar onde ela não poderia estar. É quando começa a grande tribulação. Jesus fala disto em Mateus 24, versículo 15. Ele diz, quando virdes estar no lugar santo, a abominação desoladora predita pelo profeta Daniel, é esses textos que eu li agora, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no eirado, não desça, fuja, por quê? Porque vai começar a grande tribulação, são esses 3 anos e meio finais, quando ele quebra este pacto e vai entrar no santuário de Deus. Você quer ver isso no Novo Testamento? 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, por revelação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos dá esta escritura profética. Ele diz assim, segunda epístola, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? O arrebatamento. Isso significa a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Porque quando Jesus vier, ele parará no cosmo, nós é que iremos a encontrar o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Então, o Paulo está dizendo aqui, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto é, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia está em franco andamento, irmãos, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 coisas têm que acontecer antes do arrebatamento: a apostasia e a revelação do anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja que conhece a palavra profética, a palavra de Deus, não será enganada. Ela vai saber que aquele homem que fizer esse tratado de paz é o anticristo. Portanto, ele está revelado para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Amém? Então, aqui diz, né, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá a quem que vem em primeira apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Agora veja aqui. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É aqui que o anticristo quebra o tratado. Ele vai se assentar no santuário de Deus, que já estará reconstruído, e vai exigir ser adorado como Deus. É nesse momento, irmãos, que vai começar a grande tribulação, porque o judeu, por mais poderoso que seja um homem, por mais
tremendo que seja um homem, ele jamais vai adorar um homem como Deus. E o anticristo vai exigir que toda a terra o adore como Deus. E quem se opuser será morto. Será morto. Então aqui nós temos exatamente quando é que ele quebrará. É quando ele entrar no santuário, for até o Santo dos Santos, colocar ali a sua cadeira, assentar sobre ela e dizer: adore-me como Deus, eu sou Deus. E eu vou mostrar, quando eu falar sobre as duas testemunhas, por que é que ele vai fazer isso. Qual é a base da sua ação, por que é que ele vai fazer esta exigência de ser adorado como Deus. Então aqui ele quebra o tratado e institui ali, no lugar dos sacrifícios mosaicos, a abominação que desola, a abominação desoladora. Começa então este período trágico. É interessante que o anjo diz que ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Eu quero dizer que esse tratado de paz que se fará com o anticristo, para durar 7 anos, Deus vai quebrá-lo. Deus vai desfazer esta aliança com a morte e com o inferno. Isaías capítulo 28, vamos ler Isaías 28, a partir do versículo 14. Nós lemos esta escritura, Deus falando já 750 anos antes de Cristo, de que ele faria isto. Capítulo 28, a partir do versículo 14, nós lemos. Refere-se a esta aliança que será quebrada. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominai, ou seja, que governam este povo que está em Jerusalém, porque o tratado vai ser feito com muitos, principalmente com as autoridades. Versículo 15, porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o inferno fizemos aliança, quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, Jesus Cristo, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que crê não se apressará. E farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo, e o vosso pacto com a morte será anulado, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá, e quando passar o flagelo transbordante, sereis abatidos por ele. Irmãos, Deus vai anular esse tratado com a morte, com o inferno, com a mentira, que é o anticristo. Satanás é o pai da mentira. E o anticristo é a incorporação viva, né? É o filho de Satanás. É uma personificação de Deus. No caso, Jesus é personificado em Deus. Deus é personificado em Jesus. Jesus disse certa vez, quem me vê, a mim vê o Pai. A mesma coisa Satanás fará em relação ao anticristo, né? Ele então vai ser adorado por todos aqueles. E esse pacto, essa aliança, Deus vai quebrar nesta ocasião em que o povo se recusar a adorar. Nesta ocasião é que vai haver a grande conversão dos judeus, depois da pregação das duas testemunhas que eu vou falar mais para frente. Eu quero dizer a você, amado, que o tempo está terminando. Os dias estão encerrando. Jesus disse que quando nós víssemos todos os sinais ocorrendo, nós deveríamos exultar e alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. E que não passaria esta geração sem que todas estas coisas cumprissem. Podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu ministrei na primeira vez que a geração é a geração que visse a figueira brotar. Nós somos esta geração que não passará sem que Jesus volte segunda vez para reinar com poder e grande glória sobre toda a terra. Amém? Você está preparado? Glória a Deus. A maioria aqui está levando a sério. Irmãos, eu quero que você leve a sério, porque é a terceira vez que eu ministro. Desde 86, ministrei uma vez, 92, a segunda vez, e agora 97 esta palavra à igreja. Eu ando ministrando isso para muitos lugares. Até fora do Brasil já ministrei, nos Estados Unidos. E eu quero dizer a você que aonde nós ministramos, Deus sacode o povo, né? Traz a responsabilidade. Vida cristã é uma vida séria de compromisso com Deus. Deus não nos compartilha com o mundo, com Satanás, não. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Quando você serve a um, você aborrece o outro. E quando você serve este outro, você aborrece o de cá. Não há como você servir a dois senhores. Portanto, você tem que levar a vida cristã a sério. Santificação é um processo de limpeza,
de preparação da igreja para subir. E Jesus está lavando a igreja pela palavra, Efésios 5, 26. Se a palavra de Deus não te mudar, meu amado, nada te muda. Se a palavra de Deus não te transformar, não te mudar completamente, nada na terra te muda. Por isso, Deus disse a Isaías, no capítulo 66, versículo 2, última parte: eis para quem olharei, pobre e contrito de espírito, que treme da minha palavra, que leva a minha palavra a sério. Ele disse a Jeremias: o que viste, Jeremias? Jeremias respondeu: eu vi uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. São textos que Deus mostra a seriedade da sua palavra. E sabe, irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz isto. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, diz a palavra, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já nasceu de novo. Você está num processo de limpeza, de despojamento, de tirar aquelas coisas que têm impedido o mover completo e pleno do Espírito Santo na sua vida. E Deus quer te dar a plenitude do Espírito Santo, para que você esteja santo e irrepreensível naquele dia que Jesus haverá de voltar para buscar os seus santos. Você não precisa passar pela grande tribulação. Você não precisa ficar os 3 anos e meio aqui, não. Você ficará se quiser, porque estamos no período da graça, mas esse período está terminando.